Este vídeo reúne momentos bizarros que nunca deveriam ter sido capturados. Prepare-se para ver acontecimentos inexplicáveis e assustadores que vão desafiar qualquer lógica. Número 1. A mulher idêntica na cozinha. No dia 2 de novembro de 2024, um homem na cidade de Kota, na Malásia, registrou algo perturbador dentro de sua própria casa. Ele havia ido até a cozinha para pegar água para sua esposa quando se deparou com uma mulher desconhecida. O detalhe mais assustador era que ela era exatamente igual à sua esposa, como se fosse uma cópia perfeita. Confuso e com medo, ele voltou rapidamente ao quarto e encontrou sua esposa trabalhando normalmente no laptop. Ao questioná-la, ela afirmou que não havia saído dali. Pouco depois, a figura apareceu novamente, mas dessa vez com olhos brilhantes e o rosto completamente escurecido, criando uma aparência extremamente perturbadora. O homem ficou apavorado e interrompeu a gravação logo em seguida. Até hoje, ninguém sabe quem ou o que era aquela mulher. Número 2. O corpo que se moveu no necrotério. Um homem estava trabalhando em um computador dentro de um necrotério em Khulna, Bangladesh. O ambiente estava completamente normal até que algo impossível aconteceu. Um dos corpos começou a se mover sozinho. Ainda dentro do saco, ele se levantou lentamente, como se estivesse tentando se sentar, e depois voltou à posição original. Ao perceber a cena, o homem ficou em choque e saiu correndo do local para avisar outros funcionários. Quando a equipe retornou ao local, o corpo já estava completamente imóvel, como se nada tivesse acontecido. Alguns sugeriram que poderia ser rigidez cadavérica, mas os movimentos não correspondiam a esse fenômeno conhecido, deixando o caso sem explicação. Número 3. O segurança arrastado por uma força invisível. No dia 18 de agosto de 2018, uma câmera de segurança registrou um momento assustador em uma loja de roupas na cidade de Vong Vieng, no Laos. Um segurança estava sentado tranquilamente quando um casaco caiu sozinho do cabide. Logo depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Uma força invisível agarrou sua perna e começou a arrastá-lo pelo chão. Ele lutou para se soltar e conseguiu escapar por pouco. Em completo choque, levantou-se e olhou ao redor sem entender o que havia acontecido. Tomado pelo medo, saiu correndo da loja e nunca mais voltou ao trabalho. Quando o dono viu as imagens, também ficou completamente sem palavras. Número 4. A figura estranha dentro de casa. Em uma noite comum em Georgetown, na Malásia, uma família estava reunida após o jantar enquanto alguém gravava aquele momento para guardar como lembrança. Ao virar a câmera em direção à área externa, uma figura estranha apareceu ao fundo. O mais assustador era que aquela figura estava dentro da casa. Parecia ser uma mulher parada, com os braços cruzados, mas havia algo nela que não parecia certo. Sua postura e aparência eram inquietantes. Depois de verificarem o local, não encontraram nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Isso levanta a pergunta: quem era aquela figura? Número 5. O carro que levitou sozinho. Um mecânico estava prestes a fechar sua oficina na Índia quando algo inacreditável aconteceu. Um dos carros dentro da garagem começou a subir no ar, como se estivesse sendo levantado por uma força invisível. O veículo não estava preso a nenhum equipamento e também não estava em um elevador automotivo. O mecânico, que trabalhava há mais de 10 anos no local, nunca tinha visto nada parecido. Assustado, ele fechou a oficina e foi embora imediatamente. No dia seguinte, o carro estava no chão novamente, mas com os amortecedores quebrados, como se tivesse caído de uma grande altura. A dona do veículo precisou pagar um valor extra pelo conserto, sem nenhuma explicação para o ocorrido. Número 6. O manequim que se mexeu. 2 anos atrás, uma câmera de segurança registrou algo muito estranho do lado de fora de uma loja de roupas. Um manequim estava posicionado normalmente até que, de repente, virou o pescoço para o lado. Em seguida, voltou lentamente à posição original, como se nada tivesse acontecido. Isso fez parecer que não era um simples manequim, mas sim uma pessoa disfarçada. Quando o vídeo circulou na internet, alguns disseram que poderia ser um modelo real. Outros acreditam que poderia ter sido controlado remotamente para atrair clientes. Mas nenhuma teoria foi confirmada. Número 7. A figura coberta correndo na rua. Durante a noite, uma câmera registrou um evento estranho em Leicester, no Reino Unido. Uma figura coberta por algo semelhante a um lençol corria pela rua enquanto era perseguida por vários cães. A cena parecia saída de um filme de terror. Isso levantou questionamentos. Seria uma atividade paranormal
Ou apenas alguém fazendo uma brincadeira? Até hoje, ninguém conseguiu explicar o motivo de alguém correr daquela forma, vestido daquela maneira, sendo perseguido por cães. Número 8. A criatura misteriosa no parque. Um homem fazia sua caminhada matinal em um parque na cidade de Shiraz, no Irã, quando avistou algo estranho à distância. Uma criatura se comportava de forma incomum, como se estivesse interagindo com algo invisível diante dela. Parecia que havia algum tipo de comunicação acontecendo. Porém, quando ele se aproximou, a criatura simplesmente desapareceu no ar, como se nunca tivesse existido. O homem ficou profundamente perturbado com o que presenciou. Número 9. A estátua que se moveu na igreja. No ano de 2018, um momento estranho foi registrado dentro de uma igreja no México enquanto um padre conduzia uma celebração. Atrás dele, a estátua de Jesus teve o braço direito movendo-se sozinho para baixo. A impressão era de que a estátua estava viva. Alguns fiéis consideraram aquilo um milagre. Outros acreditam que pode ter sido uma encenação para causar impacto emocional e incentivar doações. A verdade permanece desconhecida. Número 10. O homem sem sombra. Uma câmera de segurança na região de Isan, na Tailândia, registrou um homem caminhando em direção a um portão de metal. De forma inexplicável, ele atravessou o portão como se fosse feito de ar e saiu do outro lado normalmente. O mais assustador é que ele não tinha sombra. Esse detalhe levou muitas pessoas a acreditarem que ele poderia não ser humano, mas sim uma entidade sobrenatural. O que você acha? Número 11. O balanço que se moveu sozinho. Dois amigos estavam passeando em um parque em Tijuana, no México, quando decidiram gravar um momento descontraído. Um deles sentou no balanço enquanto o outro filmava. Depois que ele se levantou, algo extremamente perturbador aconteceu. O balanço começou a se mover sozinho, sem que ninguém o empurrasse. Assustados, eles saíram correndo do parque, deixando para trás aquele mistério. Quando o vídeo foi publicado na internet, algumas pessoas disseram que poderia ter sido encenação. Mas isso não explica como o balanço continuou se movendo sem nenhuma interferência visível. Número 12. O paciente que apareceu após morrer. Uma enfermeira estava trabalhando no turno da noite em um hospital em Shenzhen, na China. Ela estava organizando os documentos de um paciente que havia falecido cerca de 1 hora antes. De repente, ela viu o mesmo paciente caminhando pelo saguão do hospital. Assustada, ela pulou da cadeira e começou a gritar. Se não fosse pelas câmeras de segurança, ninguém acreditaria nela. Alguns sugeriram que poderia ser outra pessoa parecida, mas isso levanta uma questão inquietante. Por que ele estava usando exatamente as mesmas roupas hospitalares e andando sozinho naquele horário? Número 13. A figura assustadora na janela. Há 2 anos, um homem em Jakarta Oriental, na Indonésia, ouviu um barulho estranho vindo da cozinha de sua casa. Pensando que poderia ser um invasor, ele começou a gravar para se proteger. Porém, o que ele registrou foi muito mais assustador. Uma figura extremamente perturbadora apareceu na janela. Seu rosto era alongado, pálido e com olhos fundos, algo que não parecia humano. Ele entrou em pânico e chamou a polícia. Nada foi encontrado, mas ele percebeu que um acesso pequeno da casa estava aberto, mesmo estando trancado antes. Isso indicava que aquela coisa conseguiu entrar de alguma forma impossível. Número 14. A carroça fantasma. No dia 9 de julho de 2024, uma câmera de rua em Glasgow, na Escócia, registrou algo estranho durante a madrugada. Moradores ouviram um barulho incomum, mas ao saírem de suas casas não encontraram nada, apenas poeira no chão. Ao verificarem as imagens, viram uma criatura escura semelhante a um cavalo correndo pela rua enquanto puxava uma carroça. Alguns moradores acreditam que poderia ser um kelp, uma criatura mitológica do folclore escocês. Mas não há confirmação do que realmente foi visto. Número 15. O homem que desapareceu do banco. Um vídeo que viralizou na comunidade paranormal mostra um homem caminhando pela rua usando um moletom preto. Ao passar por outro homem que estava sentado em um banco esperando o ônibus, algo impossível acontece. O homem sentado simplesmente desaparece, como se nunca tivesse estado ali. O vídeo se espalhou por diversas plataformas, mas ninguém conseguiu encontrar mais informações sobre o caso, tornando tudo ainda mais misterioso. Número 16. A carroça que caiu sozinha. Em uma região da Indonésia, um homem chegou em casa após um dia cansativo de trabalho e estacionou sua carroça na rua. Pouco depois, uma câmera registrou algo assustador.
A carroça começou a se mover sozinha e acabou caindo em um bueiro. Ao ouvir o barulho, ele voltou correndo e ficou em choque ao ver o que havia acontecido. A dúvida permanece: foi coincidência ou algo sobrenatural? Número 17. Atividade paranormal no restaurante. Há 12 anos, uma mulher estava almoçando em um restaurante em Brampton, no Canadá. Após terminar sua refeição, ela foi até o banheiro. Nesse momento, as câmeras registraram algo assustador. As cadeiras começaram a se mover sozinhas. Em seguida, um papel foi puxado por algo invisível. Por fim, um prato caiu no chão sem explicação. Parecia claramente a ação de algo invisível. O vídeo termina abruptamente, deixando todos sem respostas. Número 18. A figura dentro do carro. Um homem estava saindo do trabalho quando percebeu algo estranho dentro de seu carro. Ele pegou o celular e deu zoom, acreditando que alguém estivesse sentado no banco do motorista. Porém, o carro estava trancado e a chave estava com ele. A figura se inclinava para o lado e depois voltava lentamente à posição original. Apavorado, ele abriu o carro, mas não havia ninguém lá dentro. Número 19. A figura no teto. Em um domingo, uma mulher estava fazendo tarefas domésticas quando ouviu um som estranho vindo do teto. Ao olhar para cima, percebeu uma figura observando-a por uma pequena abertura. Ao se aproximar com o celular, parecia ser o rosto distorcido de uma garota. Parecia um invasor, mas o espaço era pequeno demais para alguém se esconder. Mais tarde, seu marido verificou o local e não encontrou nada, dizendo que poderia ser apenas um erro da câmera. Número 20. A figura na casa vazia. Um homem estava dentro de seu carro em Birmingham, no Reino Unido, quando percebeu algo estranho. A casa de seus vizinhos, que estavam viajando, estava com as luzes acesas. Preocupado, ele começou a gravar. Ao dar zoom na janela, uma figura fantasmagórica atravessou o cômodo de um lado para o outro repetidamente. Quando os vizinhos voltaram, tudo estava trancado e nada havia sido levado. Ao verem o vídeo, ficaram tão chocados quanto ele. Número 21. O homem que desapareceu na rua. No ano de 2023, uma câmera de segurança registrou um homem caminhando durante a noite por uma rua aparentemente comum. O que tornou o vídeo assustador foi o fato de que, após percorrer uma curta distância, ele simplesmente desapareceu no ar, como se tivesse sido apagado da realidade. Quase no mesmo período, em Bangalore, na Índia, outro caso igualmente perturbador foi registrado. Um homem dirigia tranquilamente quando uma figura assustadora surgiu de repente na estrada e começou a correr em direção ao carro. Ela tinha cabelos bagunçados, olhos brilhantes, rosto pálido e dentes escuros e afiados, lembrando uma bruxa. Porém, quando se aproximou do veículo, desapareceu instantaneamente. Os dois casos aconteceram próximos um do outro, levantando ainda mais mistério. Número 22. A criatura que sumiu sem deixar rastros. Um segurança em Goa, na Índia, estava monitorando as câmeras quando percebeu algo estranho em uma das ruas. Uma figura com cabelos longos e desalinhados, vestida completamente de branco, caminhava lentamente. Mas, em questão de segundos, ela desapareceu completamente, sem deixar qualquer sinal. O segurança mostrou as imagens ao supervisor, que revelou já existirem relatos de uma figura semelhante aparecendo na região, sempre com histórias diferentes. Número 23. A estátua que abriu os olhos. No mês de junho de 2016, um homem foi a uma igreja para rezar e decidiu gravar a estátua de Cristo. Durante a gravação, algo extremamente perturbador aconteceu. A estátua parecia abrir os olhos e olhar diretamente para a câmera. O corpo permanecia imóvel, mas os olhos se moviam claramente. Quando o vídeo foi publicado, muitos disseram que era falso, mas outros ficaram intrigados com o que viram. Número 24. O celular possuído. Uma câmera de segurança em um depósito em Houston, nos Estados Unidos, registrou um momento muito estranho. Um homem deixou seu celular sobre a mesa e foi ao banheiro. De repente, o aparelho começou a deslizar sozinho até o outro lado da mesa. Logo depois, algo invisível parecia mexer na tela, rolando o conteúdo como se estivesse sendo usado por alguém. Quando o homem voltou, ficou paralisado de medo. Ele pegou o celular com as mãos tremendo e, naquele instante, o movimento parou. Até hoje não se sabe se foi algo paranormal ou apenas uma falha tecnológica. Número 25. O fenômeno no depósito da universidade. Funcionários de uma universidade em Manchester encontraram documentos confidenciais espalhados pelo chão de uma sala de armazenamento.
Inicialmente, pensaram que alguém tivesse invadido o local. Porém, ao verificarem as câmeras, perceberam algo ainda mais assustador. Gavetas se abriam sozinhas, papéis eram jogados ao chão por algo invisível e depois tudo era fechado novamente. Os funcionários ficaram aterrorizados e até hoje muitos acreditam que o local possa ser assombrado. Número 26. A máquina que se moveu sozinha. Uma mulher nas Filipinas vinha enfrentando eventos estranhos em sua casa há cerca de 2 semanas. Por isso, decidiu instalar câmeras na cozinha. Em um domingo, enquanto assistia televisão, ouviu um barulho alto. Ao verificar, encontrou sua máquina de lavar caída no chão. Nas imagens, era possível ver o aparelho se movendo e pulando sozinho. Alguns acreditam que poderia ser um problema mecânico, mas o comportamento parecia estranho demais para uma explicação simples. Número 27. A figura no cemitério. Uma mulher que morava em frente a um cemitério em Kolkata, na Índia, acordou durante a noite com sons de uivos vindos do local. Ao olhar pela janela, viu uma figura escura caminhando entre as lápides. Ela passou a noite inteira sem dormir, tomada pelo medo. No dia seguinte, perguntou ao responsável pelo cemitério, mas ele disse não ter visto nada. Isso fez com que ela acreditasse ter presenciado algo sobrenatural, talvez até uma criatura semelhante a um lobisomem. Número 28. O cliente invisível. Há 2 semanas, um incidente estranho aconteceu em uma loja de conveniência em Bekasi, na Indonésia. A porta se abriu sozinha e a atendente começou a conversar e mostrar produtos para alguém que não aparecia nas câmeras. Outro funcionário, ao ver a cena, perguntou com quem ela estava falando. Antes que pudesse responder, ela desmaiou. Quando acordou, não lembrava de absolutamente nada. Isso deixou todos intrigados com o que realmente aconteceu. Número 29. A porta do hospital. Uma enfermeira em um hospital em Beckenham, na Inglaterra, viveu um momento assustador durante seu turno noturno. Ao sair de uma ala, a porta começou a abrir e fechar sozinha, mesmo sendo pesada e funcionando normalmente apenas com um botão. A equipe de manutenção foi chamada, mas não encontrou nenhum defeito. Alguns acreditam que poderia ser o espírito de uma paciente que havia falecido ali poucas horas antes. Número 30. A criatura sem cabeça na estrada. Durante a noite, um homem dirigia por uma floresta em Kildare, na Inglaterra, quando viu algo bizarro no meio da estrada. Era uma figura vestida de preto com botas longas, mas sem cabeça. Ele continuou dirigindo enquanto gravava. Depois, ao relatar o caso a um amigo policial, ouviu que poderia ser uma armadilha ou um boneco usado para assustar pessoas naquela região. Número 31. O estranho na foto de grupo. No ano de 2018, um grupo de estudantes de doutorado fez uma viagem universitária e decidiu tirar uma foto juntas. Mais tarde, ao analisarem a imagem, perceberam algo perturbador. Havia um garoto parado atrás delas. O mais assustador é que todas eram mulheres, e não havia nenhum homem presente naquele momento. Além disso, o sistema de reconhecimento facial do celular identificou apenas as estudantes, ignorando completamente o garoto. Isso levantou a dúvida. Quem era aquela figura que apareceu na foto? Número 32. A coroa de flores que andava. Uma câmera de segurança registrou 2 coroas de flores posicionadas em uma rua. De repente, uma delas começou a se mover sozinha, como se estivesse caminhando sobre 2 pernas invisíveis. Não havia vento no local que justificasse o movimento. Enquanto alguns acreditam que foi uma farsa, outros defendem que pode ter sido algo paranormal. Número 33. O espírito do gato. Um homem que mora em Larnaca, no Chipre, começou a ouvir barulhos estranhos em um dos cômodos de sua casa durante a noite. Ele decidiu instalar uma câmera no local. O que foi registrado foi assustador. Um brinquedo de gato começou a se mexer sozinho, como se estivesse sendo usado por algo invisível. Em seguida, uma figura transparente, semelhante a um gato, saiu de uma casinha e caminhou pelo ambiente. Ele acreditou que poderia ser o espírito de seu gato, que havia morrido 3 dias antes. Número 34. O caos na cozinha. Um homem em Paris vinha enfrentando atividades estranhas em seu apartamento. Decidiu instalar câmeras e, ao retornar um dia, encontrou tudo completamente bagunçado. Ao verificar as gravações, ficou aterrorizado. Objetos da cozinha eram arremessados, armários abriam e fechavam sozinhos, pratos caíam no chão e cadeiras se moviam sem ninguém por perto. Depois disso, ele decidiu sair imediatamente do apartamento e se mudar. Número 35.
A conversa com algo invisível. Um funcionário de hospital estava sentado no saguão em Bishkek, no Quirguistão, quando começou a conversar com algo que ninguém mais conseguia ver. Parecia que ele estava dando instruções para alguém invisível. Depois de um tempo, ele saiu do local. O segurança perguntou com quem ele estava falando, e ele respondeu que era um homem procurando o escritório do superintendente médico. Horas depois, o superintendente foi encontrado morto em sua sala. Isso levou muitos a acreditarem que ele havia falado com o anjo da morte. Número 36. A cadeira de rodas que se moveu. Um vídeo gravado há 7 anos voltou a circular recentemente na internet. Nas imagens, um segurança de hospital observa uma cadeira de rodas se movendo sozinha. De repente, ela se desloca novamente alguns centímetros. Assustado, o homem sai rapidamente do local. Alguns acreditam que poderia ser o espírito de um paciente que faleceu usando aquela cadeira. Número 37. O hospital e a torneira misteriosa. No dia 28 de março de 2021, uma mãe registrou um momento assustador enquanto sua filha estava internada em um hospital infantil no Arizona. Durante a noite, a torneira do quarto abriu sozinha. Ao mesmo tempo, sua filha começou a conversar com algo invisível. Curiosa e com medo, a mãe começou a gravar. Sempre que faziam perguntas, a torneira ligava sozinha, como se estivesse respondendo. Inicialmente pensaram em sensor de movimento, mas perceberam que só acontecia em resposta às perguntas específicas. Número 38. A garota assustadora na estrada. Uma mulher dirigia em Montreal, no Canadá, quando viu uma garota estranha caminhando em direção ao carro. Ela tinha cabelos loiros bagunçados presos em 2 partes, olhos arregalados, sobrancelhas levantadas e marcas estranhas no rosto. Ao se aproximar, torceu o pescoço de forma anormal, encarou a câmera e tentou pegar o celular da motorista como se não quisesse ser filmada. Até hoje não se sabe quem era aquela garota. Número 39. O elevador assombrado. Um homem foi visitar um amigo internado em um hospital na Tailândia. Ao entrar no elevador, as portas começaram a abrir e fechar sozinhas, como se alguém estivesse apertando os botões. Logo depois, um rosto pálido apareceu rapidamente atrás da parede ao lado do elevador e desapareceu. Quando ele foi verificar, não havia ninguém ali. Muitos acreditam que ele possa ter presenciado um fenômeno paranormal. Número 40. A criatura transparente. Uma câmera em Patna, na Índia, registrou um cachorro dentro de um veículo estacionado. De repente, o animal começou a latir como se estivesse sentindo algo estranho. Ao fundo, uma figura caminhava pela rua. O mais perturbador é que ela não tinha parte superior do corpo, apenas pernas visíveis. Alguns dizem que foi falha da câmera, mas ninguém conseguiu explicar completamente. Número 41. O homem aterrorizante na estrada. Um homem voltava para casa por uma vila rural na Austrália quando viu uma figura humanoide caminhando pela estrada. Ela usava roupas rasgadas, tinha cabelos longos e braços anormalmente compridos e torcidos. Quando se virou, revelou um rosto pálido, alongado e com olhos brilhantes, encarando diretamente o homem com uma expressão ameaçadora. Assustado, ele saiu do local rapidamente e nunca mais passou por aquele caminho. Número 42. O espelho estranho do hotel. Um homem estava hospedado em um hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos, quando percebeu algo incomum. Ele viu um lagarto na parede próxima ao espelho e tentou espantá-lo usando um pedaço de papel. Ao fazer isso, o animal desapareceu atrás do espelho. Ele chamou o serviço do hotel, mas ninguém encontrou nada no local. Assustado, pediu para trocar de quarto imediatamente. Número 43. A entrega para a figura sem cabeça. Durante uma noite comum, um entregador foi levar um pedido de frango frito até um endereço específico. Após esperar alguns minutos, uma mulher vestida de branco apareceu para receber o pedido. O detalhe mais assustador era que ela não tinha cabeça. Mesmo em choque, ele entregou o pedido e saiu rapidamente do local, sem nem cobrar pelo serviço. Depois disso, decidiu que nunca mais trabalharia no turno da noite. E depois de ver tudo isso, fica a pergunta: até que ponto esses acontecimentos são apenas coincidências? Ou algo muito mais sombrio? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo qual desses casos mais te deixou arrepiado. Eu quero saber qual deles você achou mais difícil de explicar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!